Olá, muito obrigado por acessar este canal. Estamos aqui mais uma vez com a graça e com a permissão de Deus para transmitir um importante ensinamento que nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 12. Nós vamos nos concentrar aqui nos versículos 8 e 9, que dizem o seguinte: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Nós já percebemos ao longo dos nossos estudos no livro de Provérbios que há uma valorização de algumas características que nós devemos cultivar. O livro de Provérbios valoriza o bom senso e a prudência. O livro de Provérbios diz que nós devemos buscar sabedoria e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios também, em vários momentos, valoriza a modéstia, valoriza a verdade. O livro de Provérbios mostra também para nós a relevância de andarmos retamente e também de adquirirmos pela nossa conduta, pelas nossas palavras e pelo nosso compromisso com Deus, o respeito da comunidade. As pessoas certamente se sentirão mais seguras de estarem em nossa presença, de negociarem conosco, de partilharem da vida conosco, na medida em que nós nos mostramos confiáveis, na medida em que nós agimos de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma cristã e de uma forma bíblica. Então, nós temos aqui esse conjunto de valores que nos é apresentado também nesses dois versículos, como acontece em outros momentos no livro. Então, o versículo 8, basicamente, ele diz: segundo o seu entendimento será louvado o homem. Então, observem, o homem que tem entendimento, esse será louvado, esse será reconhecido de algum modo, O entendimento aqui equivale justamente a isto, né? Equivale à prudência. O homem que tem entendimento é um homem que sabe como se portar em diferentes situações. E, portanto, não sem razão, esse homem recebe algum tipo de honraria social. Talvez esse homem seja, em muitos aspectos, aclamado publicamente, porque ele tem uma boa reputação. Então, esse indivíduo que é descrito aqui no versículo 8, que tem entendimento, é uma pessoa que ao longo da sua vida foi construindo a sua imagem de uma forma positiva. Ao longo dos anos, as pessoas foram observando as suas práticas e foram percebendo que aquele indivíduo tinha um bom caráter. Então, esse aspecto que está sendo colocado aqui, ele é muito relevante. Nós sabemos disso por nossas próprias experiências. Não é? Quando a pessoa vive muitos anos trabalhando, dando sinais de que se trata de alguém honesto, de que se trata de alguém decente, logo ele angaria o reconhecimento dos seus pares. Então isso está sendo colocado aqui. O indivíduo que tem entendimento, ele não é uma pessoa translocada, não é uma pessoa desatinada, não é uma pessoa que vive envolta em um turbilhão de problemas que ele mesmo cria. O indivíduo que é descrito aqui, que tem entendimento, que tem bom senso, não é um sujeito que vive loucamente. Pelo contrário, ele tem uma boa estrutura e ele tem uma solidez elogiável em toda a conduta que ele assume. Então esse que é o sujeito que tem entendimento. Diferente do perverso, que é descrito no final do versículo, na segunda parte, do qual é dito: mas o perverso de coração será desprezado. O perverso de coração é o sujeito que tem uma mente desvirtuada.
Vejam, notem este aspecto. Ele é perverso de coração. Não necessariamente o perverso declara isso de si mesmo. Aliás, muito raramente o perverso faz esta declaração, pelo menos audivelmente. Ele não diz, eu sou perverso, eu estou aqui, ou eu estou fazendo isto ou aquilo, porque a minha intenção é perversa. Ele não depõe contra si mesmo, mas as suas ações depõem contra ele. Né? Expressam, revelam o seu coração. O perverso de coração será desprezado. Você diz assim, mas como é que alguém pode conhecer o coração do outro para desprezá-lo pela sua perversidade? É porque a perversidade que está semeada no coração salta para fora. A perversidade que está semeada no coração se revela em algumas minúcias, se revela em alguns gestos. A perversidade que está no coração muitas vezes vão se manifestar, vão se transformar em atitudes bastante concretas. E as pessoas vão analisar isso. As pessoas têm condições de fazer uma reflexão a esse respeito e dizer, entendo que o sujeito X ou Y agiu com perversidade quando disse aquelas coisas, quando insinuou aquelas outras coisas. Não é? Então a perversidade de coração ela vem muitas vezes em forma de insinuações, em forma de boatos. E é por isso que o sujeito perverso de coração acaba sendo desprezado. As pessoas perdem a confiança nele e se afastam dele. Então é isso que está sendo colocado aqui, não é? Existe uma repulsa intuitiva. Há um sentimento de repulsa nas pessoas de bem quando elas percebem um tipo de postura inaceitável da parte de alguém perverso. E essa perversidade que fica oculta lá no coração, na alma do sujeito, pode se manifestar de alguma forma. E notem, aqui também é colocado no versículo 9, que melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O que é que significa os dizeres desse versículo? Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O livro de Provérbios, dentre outras coisas, valoriza também o trabalho, valoriza o esforço pessoal, valoriza o sacrifício que as pessoas fazem para viver de uma forma digna. O livro de Provérbios elogia o trabalho. O trabalho é visto como uma bênção de Deus, e de fato é uma bênção de Deus, para o nosso suprimento, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Por meio do trabalho, nós sustentamos a nós mesmos, sustentamos as nossas famílias e podemos até ajudar o necessitado. Aqui, no caso, ele diz que é melhor o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O que ele está querendo dizer é que, ainda que nós tenhamos uma ocupação humilde, é melhor que nós vivamos dignamente do nosso trabalho, com o devido respeito, com uma postura de fato digna. É melhor vivermos de forma humilde, de forma modesta, ganhando pouco, sem talvez sermos tão reconhecidos pelos nossos esforços, do que tentar transmitir a impressão de que nós estamos muito bem, não é, por assim dizer, financeiramente. Então ele diz que o vanglorioso, o que é o vanglorioso? O sujeito que se vangloria, o sujeito que tem vaidade, não é, em seu coração. Então ele finge que tem um status social, financeiro, melhor do que o que de fato tem.
E muitas vezes, para manter as aparências, ele até se endivida, ele contrai dívidas e fica pobre e vai à falência. Então, tentando manter um conforto que ele não tem condições de sustentar, ele acaba provocando a sua própria ruína. Então, para conquistar o louvor público, ele acaba ali tentando esconder a pobreza. Ele faz investimentos que ele não tem condições de arcar. Então, consequentemente, esse indivíduo acaba tendo que passar por necessidades. A falta de pão aponta para isso. Então, é melhor que nós assumamos uma condição de vida, de certa forma, inferior, do ponto de vista econômico, mas que tenhamos condições de arcar com todas as nossas responsabilidades e trazer uma vida bastante digna, não é, para nós, para os nossos familiares, do que transmitir a falsa aparência de que nós temos condições financeiras muito superiores e acabarmos na pobreza tentando sustentar uma mentira. O livro de Provérbios é um livro que constantemente combate, não é, a mentira por meio das palavras ou por meio das ações. Então esse indivíduo que está descrito aqui no versículo 9 é um indivíduo que finge ter riqueza, não é, para ser honrado. Ele finge estar muito bem, e até mesmo, quem sabe, ele traz ali um semblante, um aspecto, uma expressão que denota autossuficiência, quando na verdade ele é carente e necessitado. Então, essa não é certamente a melhor conduta a ser adotada. Portanto, há uma condenação aqui. Há uma condenação que é feita em relação ao indivíduo mesquinho, em relação ao indivíduo que tenta manter uma aparência de futilidade, né? Não, é uma aparência apenas, mas que não condiz com a verdade. O livro de Provérbios é muito taxativo na condenação destas coisas. Muitas pessoas vivem fingindo. E viver fingindo, às vezes, custa caro. Viver fingindo é bastante complicado. Ninguém consegue fingir por toda a vida uma certa situação. Então, algumas pessoas fingem que elas estão interessadas no próximo, quando não estão. Algumas pessoas fingem que elas têm uma condição econômica superior, quando não têm. Algumas pessoas fingem que elas têm conhecimento, quando na verdade elas não têm conhecimento. Que elas são competentes, quando na verdade elas não são competentes. Algumas pessoas fingem que são religiosas, quando na verdade não são. Não têm verdadeiro compromisso com Deus. Algumas pessoas fingem que são humildes, mas na verdade, no coração, são extremamente arrogantes e orgulhosas. Algumas pessoas fingem que trabalham, mas na verdade são preguiçosas. Fingem que são modestas, mas não conseguem admitir, né, que sejam corrigidas por alguma razão. São bastante pretensiosas, por assim dizer. Algumas pessoas fingem piedade, mas na verdade são perversas. Fuja da mentira. Não tente preservar uma condição, um status que não condiz com a sua própria realidade. Ok? Segundo o seu entendimento, será louvado o homem. A sabedoria nos faz trilhar o caminho da prudência. A sabedoria do Senhor nos faz desprezar a atitude perversa. Ao contrário, aqui, o sujeito que se deixa levar pela maldade do seu próprio coração age de uma forma hipócrita, insinua boatos, né? O perverso de coração, entretanto, será desprezado. Agora, lembre-se, o trabalho deve ser valorizado, é importante. É o meio que Deus usa
para nos sustentar, para nos manter nesse mundo. É digno, é louvável, é algo que deve ser buscado, né, diante de Deus. Ok? Não se vanglorie das coisas que você é, das coisas que você faz, das coisas que você tem. O vanglorioso, o vaidoso, aquele que finge, pode inclusive passar fome e necessidade. É muito importante nós assumirmos as nossas condições, assumirmos a nossa identidade, sermos transparentes, sinceros, honestos diante de Deus, diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe.